Amém. Eu quero falar com você a respeito da obra da cruz. Por que foi necessário que Jesus viesse para a cruz? Nós tivemos ontem aqui uma peça de teatro do Natal, foi uma bênção, muitas crianças participaram. E ali foi dito que Jesus nasceu para morrer, né? Ele veio para morrer por nós, morrer na cruz. Por que foi necessário isso? E como a gente precisa, irmãos, na nossa vida entender essa obra da cruz? É porque nós precisamos de libertação. O ser humano precisa ser liberto. Por isso, o anjo Gabriel, quando falou com Maria, disse: você coloque o nome nesse filhinho que vai nascer, que o Espírito Santo vai te dar, coloque o nome de Jesus, porque ele vai salvar, vai libertar o seu povo dos seus pecados. Porque Jesus, né, Yeshua quer dizer Salvador. Yeshua, Jesus Salvador, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O pecado é um problema, irmãos. Mas para começar então essa história, a gente vê que o ser humano é muito capacitado. Deus deu isso para o ser humano. Dentre todos os animais que Deus criou, dentre toda a criação, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus falou: domine sobre a terra. E realmente, eu fico maravilhado com o poder do homem. No livro de Jó, tem um capítulo que Jó fala dos feitos do homem, na época dele, hein? Imagina, 1500 anos antes de Cristo. Lá, Jó já dizia que o ser humano é capaz de extrair prata da terra, o ser humano já era capaz de purificar o ouro, fundir metais, o ser humano já era capaz de terminar a escuridão, porque já naquela época eles conseguiram fazer luz, né? O ser humano já era capaz de desviar o curso dos rios, de secar um rio. E quando a gente vê hoje em dia, você não fica maravilhado de ver como é que um vão livre desse tamanho aqui, como consegue, né? Você fazer isso sem ter que pôr colunas no meio? Quando a gente vê o nosso guitarrista, o pequeno, aqui tirando aqueles solos de guitarra, fala: meu Deus, como é que aprende a fazer isso? Você não fica? O pessoal do som ali, entender que aquela mesa de som que tem, não sei se tem 32 canais, para mim aquilo ali, a gente fala é grego, né? O pessoal que faz a edição das imagens, o ser humano é capaz de fazer tudo. Deus deu essa inteligência para a gente, você na sua área deve ser excelente. E se você pega, não é alguma coisa para você fazer na sua área, se você resolver, eu vou aprender, eu vou estudar, você aprende. Deus deu isso para nós. Mas aí, Deus diz assim, Deus deu tudo isso ao homem, mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Deus deu tudo isso para nós, essa capacidade de transformar o nosso meio ambiente, mas Deus disse: o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Você que já viu orar muitas vezes aqui pelas crianças, eu sempre oro e peço que Deus te dê inteligência e sabedoria para usar a sua inteligência, né? Que Deus te dê dons naturais e dons sobrenaturais. Que Deus te dê inteligência. A inteligência é apartar-se do mal. Que Deus te dê sabedoria para usar a sua inteligência. A sabedoria é o temor do Senhor. A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, o que é temor? Não é medo. Temor é respeito, é zelo. Amém? É isso que Deus espera do ser humano. Ele te deu condições de vencer na vida, mas Ele fala: filho, desvie-se do mal e respeite o teu Criador. Isso é inteligência, isso é sabedoria. E quem foi o homem conhecido como o homem mais sábio até hoje na história da humanidade? Salomão.
Salomão, o rei Salomão, pessoas vinham de todo o mundo, vinham de longe para conversar com Salomão, para conhecer. Não tinha internet, não tinha enciclopédia, não tinha academias, não tinha universidades. As pessoas buscavam quem tinha muita sabedoria, e Salomão era um poço de sabedoria. E ele disse assim, Salomão disse assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Essa é a conclusão de Salomão. Teme a Deus, esse é o dever de todo homem. Então, meus irmãos, a gente vai ver por que foi necessária a obra da cruz. Porque o ser humano, com toda essa sua sabedoria, não conhece Deus, não acha Deus, não encontra Deus. Você sabe, na história da humanidade, todas as civilizações tiveram seus deuses, buscaram a Deus. Você sabe a sua história de vida, como é que foi o seu caminho até você achar Deus, até você achar Jesus, né? Na nossa sabedoria, na nossa inteligência, numa faculdade, numa universidade, num curso, a gente não entende Deus, a gente não acha Deus. E aí eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 1 21. 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha que lindo. Deus deu toda essa sabedoria para o ser humano, mas, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E aí estamos nós aqui, e aí nós estamos pregando Jesus Cristo. Jesus, que fala aqui a palavra, né? Que Jesus, ele era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus não entendiam que Jesus é o Salvador, e os gregos achavam que isso é tudo uma loucura. Então, irmãos, Deus enviou Jesus Cristo para nos levar para Deus. Porque se você for viver uma vida normal, uma vida de ser humano normal, você pode ser muito inteligente, muito culto, muito sábio em muitas áreas, mas você vai estar longe de Deus. E o temor do Senhor é a sabedoria. E por que isso é necessário, irmãos? Você deve conhecer pessoas muito influentes, muito ricas, muito poderosas, muito sábias, que de repente tem um casamento destruído, que de repente se torna viciado em algo, na pornografia, viciado na bebida, viciado na mentira. Pessoas que parecem que estão tão bem e de repente você percebe que não tem paz, que tem insônia, que tem depressão, que de repente tenta o suicídio ou até se suicida, não é? Todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, toda essa influência, todo esse poder, tudo isso passa. E o Senhor Jesus veio para nos libertar. Libertar do quê? Libertar do pecado. Porque toda a humanidade, todo ser humano é escravo do pecado. Esse é o problema. Quantas vezes a gente conhece alguém, a gente conhecia essa pessoa, eu era meu colega de colégio, aqui no Capitão Deolindo, a gente se encontra depois de 20 anos, 30 anos, e eu tenho uma paz, eu tenho uma alegria, eu tenho uma vida abundante, e de repente aquele meu amigo, que ele era igual a eu naquela época,
está destruído, está separado, está sem família, ou está doente porque ele acabou com a sua saúde, ou está viciado, ou está em depressão. Não é? Isso não é real. Então Jesus veio para nos salvar dos pecados, Ele veio para nos libertar. Por isso que Jesus falou, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Eu tenho algo diferente para propor, eu quero te dar paz, a minha paz eu dou para você, não como o mundo a dá, Jesus falou. A paz do mundo, irmãos, a paz que o mundo dá depende, enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem amigos, enquanto você tem saúde, enquanto você faz o que você gosta, você até tem paz, mas isso é uma paz passageira, e Jesus fala, eu vim para que você tenha a minha paz, eu vim para que você tenha vida abundante. Amém? Você percebe? Não adianta ter toda a inteligência, toda a sabedoria, falta algo, falta Deus. Aleluia. Então, Jesus disse assim, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8, 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o que é pecado? Pecado é uma linguagem bíblica, né? Pecado é iniquidade, é maldade, é desordem, é desobediência a Deus. Pecado. E todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E meus irmãos, quem comete pecado, acostuma com o pecado, fica viciado no pecado e fica cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe de Deus. E no fim, acaba morrendo, porque todos vamos morrer, e morre longe de Deus, morre sem Deus. E aí que vem o pior. Começa uma nova fase. A gente tem uma fase nesta vida aqui, que dura no máximo 120 anos. A média nem é essa, né? Mas é no máximo 120 anos pela palavra. E depois vem uma nova fase de vida. O espírito nunca morre. E nessa nova fase você pode ter uma vida eterna sem Deus, ou uma vida eterna com Deus. E onde que a gente semeia isso? É agora. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que Jesus falou, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, porém, o Filho vos libertar, o Filho é Jesus, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Livre da escravidão do pecado. Livre para viver com Deus, livre para ter a paz de Deus. Amém, irmãos? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu conheci Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Mas a gente tem que conhecer Jesus, tem que andar com Ele. Né? Ele falou, quem me ama guarda os meus mandamentos e os pratica. E eu comecei a tentar fazer isso. Com 20 anos de idade, a minha vida tomou um caminho, irmãos. Eu posso falar do meu testemunho, né? Não conheço o seu testemunho. Imagina, com 20 anos de idade, morando em São Paulo, longe dos meus pais, longe da família, longe da minha namorada, que já era Kátia, eu podia ter me tornado escravo do pecado. Os meus colegas, sempre que terminava a faculdade, a gente estudava 8 horas por dia, né? A veterinária era integral, era de manhã e de tarde. A gente entrava 8 da manhã, acabava 6 da tarde. O pessoal saía, 6 da tarde, ia para o bar. O bar ali, perto da faculdade. 5 anos no bar. Eu podia ter adquirido um vício no álcool. Eu podia ter adquirido um vício no cigarro ou na maconha. Eu podia ter adquirido um vício na prostituição, porque era muito fácil. Eu poderia ter adquirido medo, depressão, não sei o que mais, né? Mas como eu já tinha entregue a minha vida para Jesus, com 20 anos de idade, a paz de Cristo entrou no meu coração, e eu comecei a ler a Bíblia, e comecei a frequentar a igreja do Senhor, e fui fiel à minha namorada, que hoje é minha esposa, e Deus preservou tudo. Ele me deu vida abundante, me deu paz. Olha a diferença. Esse é o Salvador, esse é Jesus. E Ele quer fazer diferença na sua vida hoje.
Não importa o que já passou, importa é hoje. Qual é a sua posição com relação a Jesus, o Salvador? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem algum pecado ainda que te incomoda? Tem alguma área da sua vida que você sente que você ainda é preso? Jesus quer te libertar. Amém? Isso é boas novas, isso é evangelho, isso é palavra de salvação, é palavra de vida eterna. Aleluia. Romanos 6, 23, por favor. Romanos 6, 23. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado, a consequência do pecado, o que você ganha com o pecado, é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Quem comete pecado é escravo do pecado, e o salário do pecado, a recompensa, é a morte. Morte eterna, irmãos. Morte, vida sem Deus. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça de Deus é Jesus Cristo, é a vida eterna. Eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que Ele abra o seu entendimento e antes que seja tarde, você comece a viver para Deus com Cristo. A palavra fala que nós somos justificados pela fé. Justificados pela fé em Cristo Jesus e temos paz com Deus. O que é justificado? É tornado justo. É você chegar diante de um juiz e ele fala: hoje a sua pena está anulada. Você está justificado, você está livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você tem Jesus Cristo e vive de acordo com Jesus, você vive por Ele, você é justificado. O Pai te declara justo. E você tem paz com Deus. A palavra fala: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Paz. Jesus quer que você tenha paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é Sar Shalom, príncipe da paz. Amém? Você está aqui no melhor lugar. Você está numa igreja, em pleno domingo de manhã, você está me assistindo agora, e Jesus pode mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história de vida. Por isso Ele deixou a sua verdade. Aleluia. Então, qual é a origem do pecado, irmãos? O problema é o pecado. E lembra, quando a gente fala pecado, é aquilo que talvez é o seu ponto fraco. Para um é a procrastinação, para outro é a mentira, para o outro é a ira que você não consegue controlar. O pecado para o outro é a prostituição, é o vício da internet, é o vício da bebida, é o vício, o pecado. Né? Qual é a origem do pecado? Que é o nosso problema. Que Jesus veio, o Salvador veio para nos libertar do pecado. A origem do pecado não está no homem. Deus, quando fez o ser humano, Ele fez o homem puro. O homem era puro como uma criança. O homem não conhecia o bem e o mal. O homem só conhecia o bem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qual a origem do pecado? É o diabo. Ele é o mal, ele é o maligno. E o diabo veio e contaminou o ser humano. Isso não é verdade? Não passa pensamentos horríveis na sua cabeça? Você não tem que se policiar para ser bom? O próprio apóstolo Paulo fala: olha, quando eu quero fazer o bem, eu descubro uma lei em mim, que o pecado mora em mim. E às vezes eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, por causa do pecado que está em mim. Aí ele continua dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos liberta. Aleluia! Se eu não tivesse o Espírito Santo em mim, irmão, se eu não tivesse a palavra de Deus me norteando, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu seria pior do que eu sou. As pessoas às vezes vêm e acham que eu sou bonzinho, que eu sou calminho, que eu sou... Outro dia, uma pessoa
falou, que bênção, você era uma bênção. Fala para mim, na clínica, né? Não falou bênção, né? E aí uma outra pessoa falou, não, mas ele deve ter algum defeito, deve ter chulé, não é possível que ele faça ser perfeito. Né? Não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito, a gente não é perfeito. Mas irmãos, se eu não tivesse Jesus, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu seria bem pior. Jesus quer te libertar. Jesus quer que você saia daqui com paz, paz com Deus, livre do pecado. Aleluia! Na minha vida, várias coisas já tentaram me aprisionar. Pecados. Algumas eu consegui rapidamente me livrar, algumas deu mais trabalho. Mas com a ajuda de Jesus, eu tenho vencido. E você? Amém? Vamos ver 1 João 3, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 3, 8. 1 João 3, 8. Aqui fala da origem do pecado. 1 João 3, 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está claro? Quem comete pecado é do diabo. Então, se você está aceitando um pecado na sua vida, e quem é que avisa a gente do pecado? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Tem alguma coisa que você está fazendo, ou está pensando em fazer, e vem na sua mente, isso é errado. O Espírito Santo avisa a gente. Mas quem comete o pecado é do diabo porque o diabo peca desde o princípio. Sabe, quando alguém chama um pecado de diminutivo, de carinhoso, por exemplo, eu não sei, eu não quero falar uma coisa para não julgar ninguém, mas digamos uma coisa que está muito em moda hoje, o vício da internet, e pelo vício da internet, ou você entra na prostituição, ou na luxúria, né? Porque você fica vendo um mundo perfeito e quer ver aquele mundo para você, e ele é irreal, ou no mínimo você está perdendo horas e horas não fazendo nada. Então esse é um pecado. E aí quando você fala, mas não faz mal, é só um pouquinho, é inocente, todo mundo faz. Pronto, você já está chamando o pecado de amigo, você já está chamando o diabo de amigo. Você está falando, diabo, pode sentar do meu lado, pode me acompanhar, pode continuar colocando isso no meu coração que eu estou aceitando. Percebe? Quem comete pecado é do diabo, pertence ao diabo. Você não vai querer isso, vai. E aí o verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, a semente de Deus, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então aqui está claro, irmãos, que nós precisamos de Jesus. O negócio é espiritual, a guerra é espiritual. O pecado vem do diabo, o pecado tem um fundo espiritual, e eu por mim mesmo não consigo. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus para ser liberto do pecado. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito isso na minha vida. Em nome de Jesus. Jesus veio para nos libertar. Está na hora de você começar a orar em nome de Jesus, a favor da sua vida. Está sem paz na tua casa, está sem paz no teu lar, tem briga, tem confusão. Em nome de Jesus, Senhor, me usa para ser o pacificador, Senhor. Me dá sabedoria para lidar com meu filho. Senhor, me dá sabedoria em nome de Jesus para lidar com meu marido. Começa a orar em nome de Jesus. Jesus veio para libertar. Aleluia! Que o seu lar seja um lar de paz. Que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente de paz. De vez em quando acontece na nossa casa, ou lá no meu ambiente de trabalho, de vez em quando, que a gente sente uma direção do Espírito Santo, tem que ungir. É louco isso, né? Alguém às vezes vê, tenho que dedetizar, está começando a aparecer barata, isso é normal, né? Agora, e quando vem assim,
Kátia, eu acho que a gente está precisando ungir a nossa casa, porque está acontecendo umas coisas estranhas, o clima está meio pesado, temos que ungir. Aí é loucura, né? Dedetizar é normal, ungir é loucura. As coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para os que creem é salvação e poder de Deus. Talvez está na hora de você ungir a sua casa, talvez está na hora de você ungir ali a sua sala de trabalho ou a sua mesa de trabalho. Aleluia! Jesus, Ele quer entrar na história da sua vida. Então, irmãos, Jesus levou os nossos pecados sobre Ele na cruz. Então, essa é a obra da cruz. Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele levou os nossos pecados sobre Ele, morreu com os nossos pecados, e aí então, quem entrega a vida para Jesus é justificado, tornado justo, porque Jesus levou o meu pecado, e aí eu sou aceito por Deus. A palavra fala assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O grande mistério é a gente vencer nosso orgulho e entregar a vida para Jesus. A gente tem paz com Deus, vida abundante, libertação. Quero, em nome de Jesus, que você desfrute dessa vida que a gente tem. A gente tem lutas, a gente tem problemas. A gente passa por problemas de saúde, a gente passa por problemas financeiros, a gente passa por problemas de relacionamentos, mas a gente tem paz. A gente tem paz. Porque a gente entrega os nossos problemas a Deus, a gente tenta se desviar do mal, a gente tem temor do Senhor, e sabe o que acontece? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a razão de nós não sermos consumidos. A paz do Senhor reina em nosso lar. Aleluia. Amém? Todo dia quando eu acordo eu falo, bom dia Espírito Santo, me ajuda nesse dia. Todo dia quando eu vou deitar eu falo, obrigado Senhor por esse dia. Quando a gente vai viajar a gente ora, quando a gente vai almoçar ou jantar a gente ora. Antes de sair de casa para vir para a igreja a gente ora, a gente ora, a gente ora, a gente ora. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia! O Senhor quer que você dê essa autoridade para Ele, para você andar escoltado pelos anjos e não pelos demônios. Porque se você comete pecado, você é escravo do pecado, e o pecado é do diabo, e se você vive cometendo pecado, você tem uma escolta de demônios te acompanhando, e eles estão te dirigindo. Deus quer trocar a sua escolta por uma escolta de anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você vive para Deus, de acordo com Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Proponho para você uma virada radical na sua vida. Paz do Senhor. Aleluia. Então, o resumo de tudo isso, irmãos, é que Jesus pagou um resgate. Ele nos resgatou. Um resgate. Vocês estão vendo esse conflito que está acontecendo agora lá em Israel? Conflito não, né? Israel foi invadido por terroristas, invadiram, levaram mais de 250 e tantos reféns de Israel, nenezinho, criança, mulheres, homens e velhos. Mais de 200 reféns. Eles estão presos lá na faixa de Gaza. E eles estão fazendo troca, eles estão tentando trocar os reféns, né? Nessa primeira leva de troca de reféns, era 1 para 3, né? Foram libertados 10 mulheres e crianças de Israel, em troca de 30 terroristas que estavam presos em Israel. Era 1 para 3. Reféns, escravos, prisioneiros. E o que aconteceu é que Jesus, Ele pagou pela minha vida com o sangue dEle. Eu era escravo do diabo.
Hoje era para eu ter essa minha idade com uma vida totalmente complicada. Mas quando eu tinha 20 anos de idade, Jesus comprou a minha vida. Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do amor, que é Jesus. Ele me resgatou. Isso é a redenção. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, não volte para o pecado. Jesus pagou caro demais para te libertar. Amém? Adequa a sua vida de acordo com a palavra de Deus. A palavra fala que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, quando ele foi pendurado na cruz, ele se tornou maldito por nós, para que agora eu possa ter paz com Deus. Então o que é a obra da cruz? A obra da cruz é a nossa libertação. A obra da cruz é a nossa paz. A obra da cruz é a nossa vida abundante. A obra da cruz é você poder acordar e falar: bom dia, Espírito Santo, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos. Essa é a obra da cruz. A obra da cruz é: em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Aleluia! A obra da cruz é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como aconteceu no meu infarto, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me leva a águas tranquilas, pastos verdes. E certamente habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Essa é a obra da cruz. É Jesus. Vida abundante. Amém, meus irmãos? Vamos tomar posição no reino dos céus? Essa posição a gente toma todo dia. É por isso que a palavra fala: a cada dia morro. A cada dia morro, importa que ele cresça e eu diminua. É diário, é uma entrega diária. Você pode fazer isso hoje de novo, tomar posição. Porque enquanto você vai indo pelo pecado, você vai se afastando de Deus. E um abismo leva a outro abismo, hein? Aí de vez em quando a gente toma posição: volto para a luz. Volto com Jesus. Vamos fazer isso? Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração com você. E antes do louvor subir aqui, eu quero orar, porque eu quero que o louvor também ore. Amém? Não desconecta ainda, Washington. Amém? Pode até chegar perto do altar, mas a gente vai orar junto. Porque todas as nossas famílias precisam de Jesus. A gente precisa se alinhar, irmãos, em nome de Jesus. Às vezes ajuda a gente ter a imaginação. Deus nos deu imaginação. Então procura visualizar, procura imaginar isso que eu vou te falar, que é muito sério. Se você está aceitando algum pecado na sua vida, todo pecado voluntário tem por trás um demônio. Aquele que peca é do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, imagina isso. Se tem algum pecado ou mais pecados na sua vida, tem demônios que estão te acompanhando. Imagina isso, você andando acompanhado de demônios. Mas a gente pode hoje, em nome de Jesus Cristo, rejeitar esse pecado, fazer guerra em nome de Jesus Cristo, e aí o Senhor Deus troca os demônios pelos anjos, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Dos que o temem. Eu quero profetizar que hoje você vai sair daqui com uma escolta celestial. Os anjos de Deus. Aleluia! E essa bênção vai ser levada para a sua casa, essa bênção vai ser levada para o seu ambiente de trabalho. E aonde você for, a bênção vai acompanhar. Deus fala: se você ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. É assim que eu vejo na minha vida.
Eu estou vivendo, eu estou andando, eu estou trabalhando, eu estou sonhando, eu estou planejando, e as bênçãos estão me seguindo. A hora que eu preciso, pum, ela me alcança. Aleluia! É bom demais. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar agora em concordância com os meus irmãos, Senhor. A Tua palavra foi pregada, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é a verdade, Senhor. E o Senhor declarou, Pai, que se nós orarmos em nome de Jesus Cristo, o Senhor ouve e nos atende. Senhor, Pai, eu peço que o Senhor sonde cada coração agora. Irmão, irmã, eu peço que você entregue para Deus agora o seu pecado, a sua aflição. Tenha consciência que Jesus levou esse pecado na cruz. Coloca esse pecado na cruz agora. Pede ajuda para o Espírito Santo agora. Não assente mais o pecado. Jesus quer te libertar hoje. Depende de você. Fala para Ele agora, seja sincero. Jesus conhece o teu coração. Senhor, como o Senhor nos ensinou que a inteligência é desviar-se do mal, estou me desviando do mal em nome de Jesus Cristo. Eu sei que por mim mesmo não tenho condições, Senhor, mas eu tomo posse do nome de Jesus Cristo na minha vida e me desvio do mal. Fala isso, irmão, toma posse. Pai, o Senhor declarou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu declaro, Pai, eu tomo posição no mundo espiritual que eu quero temer a Ti, Te respeitar, Te servir, Te obedecer. Eu quero ser guiado por Ti, Espírito Santo. É isso que eu desejo. E eu profetizo sobre a tua vida que se você estiver se desviando para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: filho, este é o caminho, ande por ele. Que você ouça a voz do Espírito Santo. E assim eu profetizo em nome de Jesus Cristo, por essa palavra, eu profetizo vida e vida com abundância para você. Eu profetizo paz na sua vida e no seu lar, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure nessa manhã a tua alegria, a tua esperança, que o Senhor te ajude a refazer os seus planos e que o Senhor te conduza com segurança para a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém, aleluia. Eu tenho certeza e eu tenho fé, que eu acho que fé é mais do que certeza, eu tenho fé que se você recebeu essa palavra, se você orou com sinceridade, Deus olhou para você, Deus te ama e Deus vai te ajudar no bom caminho. E esse domingo de hoje aqui vai ser um domingo diferente. Você vai sair daqui com paz. Vai sair com consciência de que os anjos do Senhor estão com você. Amém? Talvez você tenha que chegar em casa e já fazer uma oração lá. Talvez. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro a tua paz, a tua presença aqui. Você não precisa, irmão, você não precisa para isso chamar um pastor. Você tem o Espírito Santo. Você tem Jesus. Você chega em casa e fala: em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a paz do Senhor reina no meu lar. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que os teus anjos tomem conta daqui da minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Começa a orar mais. Ora. Jesus falou: até agora nada tem despedido. Peça para que o vosso gozo seja completo. Mas pedir como? Peça em nome de Jesus. Ah, mas eu tenho autoridade para isso? Se você tem temor do Senhor, se você anda com Ele, você tem autoridade para isso. Amém? Toma posse?